Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos e amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a santa e bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, louvamos a Deus pela sua maravilhosa graça e pela oportunidade sempre que Ele tem nos dado de completarmos, de concluirmos mais um trimestre. Que Deus assim continue abençoando a vida de todos que fizeram desta lição uma oportunidade de aprimorar o seu conhecimento, onde nós falamos nesse segundo trimestre, falando dos valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Isso é maravilhoso. Nós estamos na lição de número 13, 20 de junho de 2022, e o tema dessa lição é maravilhoso, que fala a verdadeira identidade do cristão. Nós precisamos, como cristão, principalmente nos dias atuais, onde tem se agravado de forma alastrante o descrédito acerca da vida cristã. As pessoas elas têm menosprezado, o mundo tem às vezes esse mundo ele tem desdenhado e menosprezado os valores que estão escritos na Bíblia Sagrada. Então esses valores eles têm sido corrompidos, eles têm sido de uma certa forma rejeitado, deixado de ser observado, e até mesmo muitos têm deturpado esses valores. E nós, como cristãos, precisamos mais do que nunca, como sempre houve a necessidade, hoje mais ainda, a necessidade de nós estarmos intensificando essa identidade como cristão. E só possamos ter uma identidade verdadeira se nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus. A verdade, o texto áureo diz uma coisa muito interessante, que diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Mateus capítulo 7, versículo 21. Isso é importante, que o próprio Senhor, Ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas sim aquele que faz a vontade. Observamos um ponto importante, que entre aqueles que me diz Senhor e aquele grupo que faz a vontade, há um extremo muito grande. Porque às vezes aquele que me diz Senhor é simplesmente aquele que se tornou um religioso, mas ele não é guardador dos princípios, ele não é aquele que tem feito dessa palavra a sua base de crescimento, a sua regra de fé e prática, tem deixado a pureza, tem abandonado os princípios e tem desprezado a doutrina. Então, aqueles que estão fundamentados realmente na doutrina, na palavra, que zela pela pureza da igreja, que não despreza os dons, e que tem Cristo como cabeça, como referência, como fundamento para a sua vida, que submetem o senhorio de Cristo Jesus. Esse sim é aquele que está disposto a deixar de não se colocar no centro, mas permitir, deixar que Jesus seja Ele o centro, que Ele é o Senhor da igreja. Quando esta igreja ela está fundamentada nestes princípios, quando ela está fundamentada na palavra, na doutrina, essa igreja sim, ela submetem a vontade e o senhorio do Senhor. E a verdade prática, ela fala algo interessante. No reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. É importante que Tiago ele diz que nós não devemos ser apenas ouvintes
esquecidos, mas praticantes. É importante que há muitos que ouvem e poucos são aqueles que praticam. E é por isso que a palavra de Deus está nos advertindo que não apenas aqueles que me diz Senhor, o que me diz Senhor são os que ouvem, mas aqueles que aceitam, que fazem a vontade, são aqueles que exercem na sua vivência o senhorio de Cristo e obedecem a sua palavra. É por isso que a verdade prática ela deixa isso bem claro, que nós, no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. Então, quando você aprende, você pratica, você exerce, você zela, você se esforça para fazer como ele fez. O próprio Senhor Jesus diz na sua palavra, assim como eu fiz, façais vós também. Paulo, ele recomenda aos irmãos, diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Observe que o maior exemplo de obediência é Cristo Jesus. Se seguirmos esse exemplo, verdadeiramente nós estamos nos identificando com o Salvador, porque nós estamos praticando o que nós aprendemos do Senhor. É importante que a introdução ela fala algo importante e traz aqui um agradecimento para aqueles que chegaram até aqui. Chegamos na última lição a respeito do Sermão do Monte, em que sua mensagem ela conclusiva, o nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição nós veremos que essa diferença ela não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. É importante que nesta lição nós vamos ver que essa diferença ela não pode ser só de palavras, mas principalmente do modo como nós vivemos. Então nós precisamos praticar o que Jesus ensinou, que nós não venhamos de forma nenhuma ser ouvintes esquecidos, viver simplesmente de palavras, porque uma coisa é o discurso e uma outra questão bem diferente do discurso é viver. Então que a nossa vida como cristão ela não seja só no discurso, mas é que a nossa vida, porque se nós vivermos ou tentarmos viver uma vida como cristão apenas no discurso, nós vamos ser taxados como hipócritas. É justamente isso que Jesus falava para os fariseus, era isso que Jesus falava para os doutores da lei. Chamava ele de hipócritas, que ele era como sepulcros calhados. Eles colocavam fardo pesado sobre as pessoas, quando na verdade eles não queriam tocar com o dedo. Ou seja, o discurso era bonito e bem elaborado. Viver o que eles ensinavam era um outro extremo. E a recomendação tanto do Senhor Jesus e o autor aqui da lição, ele é bem enfático quando o comentador da lição, quando ele diz que nós, os discípulos, que eles devem fazer a diferença no mundo. Então nós vamos ver que nesta lição a diferença ela não pode ser só de palavras, mas ela precisa ser praticada, ser na vivência, diuturnamente. Temos que representar bem o Senhor Jesus. Como verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos que ter uma identidade. Nós precisamos realmente viver o que Jesus nos ensinou. E o primeiro ponto dessa lição, ela vai trazer uma coisa importante, que a condenação
falsos seguidores de Jesus. Lamentavelmente, aqueles que não estão enquadrados dentro desta palavra, na doutrina, nesses princípios, certamente essas pessoas elas serão condenados. Observe que em Mateus 7:1, o texto diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto ele mostra que o reino de Deus apenas expressa palavras em seu nome, não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo Paulo ele escreve que o reino de Deus ele não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. O apóstolo João ele ensina que nós não devemos amar só de palavras, mas por obras e em verdade. É claro que o Senhor Jesus ele não rejeita a confissão verbal e sincera quando esta resulta de um coração transformado. Sim, observe que Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, o próprio Paulo ele diz: se tu creres que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. O versículo 10 desse capítulo diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Mas a nossa relação com Deus ela vai muito além de palavras. A nossa relação com Deus é como uma relação de pai e filho, de intimidade. É um relacionamento que é construído a partir de uma experiência nova, com uma vivência. As pessoas elas precisam acordar e atentar que a nossa vida como cristão não é vida de palavras, é vida de relacionamento. E você não vai manter um relacionamento com uma pessoa se você não conhecer. Se você não conhecer ela de uma forma presente e pessoal. Só posso dizer que conheço uma pessoa e conheço as suas qualidades, como também conheço as suas virtudes e até mesmo defeitos, se eu tiver uma relação presente, pessoal. É uma intimidade que estreita, que nós passamos a conhecer verdadeiramente qualidades, características um do outro. A nossa vida como cristão, ela precisa ser estreitada com Deus a tal ponto que nós passamos a conhecer de fato o nosso Deus de forma pessoal, e é tão importante que quando eu conheço o Senhor e eu sou cheio do Espírito Santo, eu passo a andar na vontade de Deus. E quando você anda na vontade de Deus, você não discute o que Deus fala, o que Deus determina e o que Ele ordena. Você não discute, você vive, você submete ao senhorio, porque Deus, na sua soberania, jamais vai pedir licença para ninguém para aquilo que Ele vai fazer ou deixar de fazer, porque Ele é Senhor. E nós, como servos e súditos desse reino, nós submetemos à vontade de Deus, porque nós construímos uma relação com Deus de intimidade. É preciso despertar para isso, que a vida cristã ela vai muito além de ir a um culto ou de frequentar uma escola bíblica. É uma construção, é uma vida de relação e de intimidade com Deus. Precisamos compreender, senão nós vamos conhecer um Deus superficialmente e não um Deus pessoal. É isso que o comentador está nos mostrando, que precisamos estreitar essa relação. Os milagres não transformam o caráter. É importante esse segundo ponto, que os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. O nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, Ele nunca se impressionou com as lisonjas humanas. A Bíblia ela rechaça a falsa piedade.
Aqui o ensino do Senhor Jesus, ele mostra que a pregação e os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de forma nenhuma. Não são prova cabais do verdadeiro discípulo de Cristo. O nosso Senhor mostra que haveria condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados, não entrarão no reino de Deus. Sejamos, pois, cuidadosos quanto os movimentos que dão a ênfase apenas a um milagre e maravilha, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. É importante observarmos esse ponto, que grandes ministérios, grandes pregações, milagres não são demonstração que essas pessoas elas estão na vontade de Deus, andando na vontade, vivendo como Deus ele tem determinado. Muitas pessoas fazem isso para si mesmo. E é importante ressaltar que a Bíblia diz que naqueles dias muitos dirão: Senhor, em teu nome nós ensinamos, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônios. E ele vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Ou seja, expulsar demônio, pregar bonito, talvez até louvar bonito, um ministério grande, isso não é demonstração de que andam na vontade de Deus. E uma coisa importante, que essas pessoas elas possam declarar salvas de forma nenhuma, mas aqueles que andam e fazem a vontade de Deus. Então observe que milagres e maravilhas, essas pessoas que possam acontecer isso nas suas vidas, no ministério de cada um, que essas pessoas, se elas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão, se elas não se preocuparem com isso, com o desenvolvimento do caráter, forjar as suas vidas, realmente submeter-se ao senhorio de Cristo em obediência, essas pessoas elas podem estar totalmente erradas e naquele dia pode receber do Senhor palavras que elas não desejariam ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. E o terceiro ponto, ele vai fazer algo tão interessante, fazendo a vontade do Pai. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em toda obediência a Deus, fazendo sua vontade. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, observe claramente que o Senhor, ele mostra que essa pessoa que verdadeiramente faz a vontade, fazer a vontade do Pai, é obedecer com determinação os seus preceitos e a sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa também é uma condição que Deus ele nos exige para entrar no seu reino. Então observe claramente que aqueles que fazem a vontade de Deus, que não questionam, que submetem ao senhorio de Cristo, o próprio Jesus ele diz que estas pessoas que submetem à vontade de Deus, que faz como ele fez, essas pessoas sim, elas têm parte no reino. E qual é, pastor, o maior exemplo de alguém que submeteu à vontade de Deus sem questionar? O próprio Cristo. Cristo, ele veio para cumprir aquilo que estava determinado, para fazer a vontade do Pai. E ele mesmo faz declarações a esse respeito. Ele diz: Pai, que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito a tua vontade. Então Jesus, ele mesmo sendo Deus, Paulo escrevendo isso aos Filipenses, ele mesmo sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz.
Observe que Jesus, ele é o maior exemplo daquele que anda na vontade de Deus e que submete ao senhorio de Cristo. Não importa se ele vai padecer, se ele vai sofrer, se ele vai passar por lutas, por provações, se ele vai carregar uma cruz, se ele vai ser rejeitado. E quando Jesus disse, olha, você entregue na mão dos pecadores, eles vão cuspir, eles vão bater, eles vão rejeitar. E alguém disse, não, Senhor. Ele disse, olha, para trás de mim, Satanás. Tu não sabes que foi para isto que eu vim. Observe que para Jesus consiste em fazer a vontade do Pai. E nós como cristão, a nossa vida como cristão é fazer a vontade do Pai. É submeter ao senhorio de Cristo. Estar pronto para servir a Jesus com alegria. É difícil. Para quem submete ao senhorio de Cristo não é difícil, porque há um Espírito Santo Consolador que nos conduz, que nos convence dia após dia. E a sua palavra nos ensina que nós devemos submeter-se ao senhorio de Cristo. Então ele nos exige para entrar em seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus, elas procuram fugir do pecado. Por isso nós devemos orar a Deus, assim seja feita a tua vontade. Isso é interessante, é importante, porque a vontade do Pai é que o Espírito Santo ele produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista ensina, me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom Espírito por terrenos planos. Isso está no Salmo 143, verso 10. Então é importante nós submetermos ao senhorio de Cristo e fazer esta declaração, seja feita a tua vontade. Mas alguém só vai se expressar dessa forma, Senhor, seja feita a tua vontade, quando o Espírito Santo estiver nessa pessoa. Quando essa pessoa de fato tiver sido convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim, essa pessoa ela passa a ser conduzida, guiada pelo Espírito Santo. Foi isso que o Senhor disse para Nicodemos. Observe ali em João, o Senhor fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5:17, ele mostra claramente essa mudança de mentalidade, pois quem já está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo está falando de uma mudança de mentalidade. Nós, com a nossa velha mente, com a nossa velha natureza, jamais vamos nos submeter ao senhorio de Cristo. Essa era o conflito da igreja de Corinto. E o ensino de Paulo, logo na primeira carta aos Coríntios, falando justamente acerca que a pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Era justamente porque submeter ao senhorio de Cristo, alguém morrer por alguém ou no lugar de alguém, para os filósofos daqueles dias era sinal de fraqueza. E aonde Cristo nos mostra que nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo, para que nós possamos verdadeiramente sermos parecidos com Ele, porque Ele, sendo Deus, Ele não usou de usurpação ser igual, mas Ele submeteu ao senhorio do Pai e obedeceu, foi obediente até a morte. Então Ele exige na sua palavra, estabelece esses princípios para que nós venhamos ser obedientes. O ponto 2 diz, em quem estamos alicerçados? Isso é importante. O alicerce ele começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Sua palavra são eternas, o Espírito e vida. Observe que para sermos um discípulo de Jesus, em quem nós devemos
estarmos alicerçados. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é eterna e a palavra do Senhor é vida. Então, se nós credibilizarmos a palavra de Deus, se nós estivermos submetendo a ela, nós verdadeiramente vamos estar alicerçados nele. O ponto 2, ele diz assim: a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil, ela sabe quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturado, a ruína é certa. De início, todo investimento passado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, a construir o Sermão do Monte, Jesus ele toma a figura dos dois construtores dos alicerces, o prudente e o que edifica a sua casa sobre a rocha, e o insensato que edifica sobre a areia. As duas palavras gregas, ambas substantivo femininos, que aparecem no texto, é Petra e Arnos. Petra significa penhasco ou cordilheiras de pedras, rochas projetadas, solo rochoso, grandes pedras. Então é importante nós termos como base o alicerce. A importância de um bom alicerce, porque um bom alicerce, uma boa doutrina, você se buscar realmente na palavra, preservar, conhecer esse fundamento, você não vai ser conduzido por ventos de doutrina. Infelizmente, nos dias, principalmente nos dias atuais, nós estamos vivendo tempos onde as pessoas elas não se esmeram mais no estudo da palavra. Os grandes ensinadores, os mestres, eles estão ficando escassos a cada dia. Mas há uma carência muito grande nos púlpitos das igrejas dos dias atuais, a ausência do ensino, do aprendizado. Porque para ensinar precisa se aprender, e muitos têm deixado de buscar o conhecimento. E é por isso que há uma carência e grandes heresias e muitos doentes, porque falta realmente o conhecimento, porque não se preparam primeiro para depois ensinar. Então há essa deficiência muito grande. Mas para aqueles que dão importância, e o alicerce ele é fundamental para o crescimento, para essa construção ela crescer, ou seja, se construir com segurança dentro das normas exigidas para que esse edifício ele permaneça de pé. Então é necessário, e a importância do ensino, a importância do bom alicerce, a relevância da prática, né? Escutar e praticar essas palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência. Então a relevância do praticar, ouvir e praticar. Quando você pratica, é uma demonstração de que você aprendeu, de que você observou o que foi lhe ensinado. Você exerce, você pratica, você faz da sua vida, do cotidiano, uma demonstração na sua vivência de que aquilo que você tem absorvido gerou em você vida. É importante que quando você passa um ensino e as pessoas absorvem este ensino, elas crescem, elas amadurecem, nutrem, é alimento. Mas quando você simplesmente grita no púlpito, quando você não passa a doutrina,
quando não se faz uma exegese de um texto, quando não se faz uma aplicação correta, as pessoas empanzinam, mas não nutrem. Então é necessário um bom ensino para que haja nutrição. E uma vez sendo nutrido, essas pessoas elas praticam o que elas aprenderam, a relevância do praticar. E o terceiro ponto diz: Jesus é a nossa verdadeira identidade. Jesus é o nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas, elas gostam de pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor e as boas virtudes e a moral para eles. Esse seria Jesus de Nazaré, o original, apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento para nascer de novo, a fim de entrar no reino de Deus. Isso é importante. Jesus é a nossa verdadeira identidade. Ele é um modelo. Jesus, ele deu exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Nós não podemos pregar diferente ou ensinar diferente daquilo que Jesus ensinou, ou pregar diferente do que Jesus pregou. Porque quando nós ensinamos diferente daquilo que Jesus ensinou, nós não estamos pregando o Evangelho. Nós não estamos ensinando a Bíblia. E muito menos estamos fundamentados nos ensinos dos apóstolos. Nós só vamos pregar a Jesus o que ele ensinou. Só vamos ser de fato igreja de Jesus quando nós ensinarmos o que Jesus fez. É importante que a igreja de Cristo, ela só pode ser uma igreja apostólica quando ela prega sistematicamente o ensino de Jesus, o Novo Testamento. Muitas pessoas podem até discordar do que eu estou falando, mas quem conhece toda a teologia do Novo Testamento, só seremos igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos quando pregarmos sistematicamente o Novo Testamento, porque estamos pregando o que Cristo fez, o que Cristo ensinou e o que ele determinou na sua palavra para que nós façamos. E isso é importante ser observado. A autoridade do ensino de Cristo. Observe que Cristo ele prega com autoridade. Alguém chegou para Jesus e disse: olha, ele fala como quem tem autoridade. E isso traz uma diferença grandiosa daquilo que se ouvia nos dias de Jesus. Porque era sermões e mais sermões, dogmas e mais dogmas. Mas Jesus ele foi um pregador diferenciado dos demais do seu tempo. E ele nos ensina que assim como ele fez, nós devemos fazer. Quando o Senhor lhe conclui o ensinamento do Sermão do Monte, as pessoas elas se maravilhavam, as multidões elas se alegravam, porque elas viam em Jesus que ele ensinava com autoridade. Essa autoridade ela vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus ele disse: toda autoridade foi dada. E olha só, toda autoridade foi me dada. Isso deixa claro que o ensino de Jesus ele não é humano, mas divino, poderoso. Assim somos chamados pela palavra de Deus e reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar, ensiná-la vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Então, o que diferenciava Jesus dos demais pregadores do seu tempo é porque Jesus ele
pregava com autoridade. E alguém chegava e dizia assim: com que autoridade tu faz estas coisas? Eu faço com a autoridade do meu Pai. Foi Ele que me enviou, foi Ele que determinou. Isso é importante, porque Jesus disse: olha, o meu testemunho ele é verdadeiro, porque o meu Pai está em mim e eu nele. E isso deixava os fariseus, doutores da lei, deixavam eles de uma certa forma em calças justas, porque eles se tornavam tão religiosos que eles não falariam o nome, não, jamais se relacionaria com o Pai, com Yahvé, chamando Yahvé de Pai. E Jesus ele chega mostrando uma outra realidade, que isso trazia para eles motivo até de escândalo, porque Jesus chega chamando Yahvé de Pai. Eu e o meu Pai somos um. Eu faço isso com a autoridade do meu Pai. Isso é uma relação de intimidade. Isso é maravilhoso. Então as pessoas viram isso em Jesus. Ele fala como quem tem autoridade. E aqui João declara que ele fala com autoridade. Jesus como a nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João ele disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, veremos e seremos semelhante a Ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como Filho de Deus, agora desenvolvendo as beatitudes, né, ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim nós vamos nos identificar cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, nós somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade. Então é preciso nós vivermos dessa forma, como a nossa identidade, numa perspectiva a respeito de doutrina das últimas coisas. É importante que João ele disse que quando o Senhor Jesus ele se manifestar, nós seremos semelhante a Ele. É importante que nós só possamos ser semelhante a Cristo quando Ele se manifestar, se nós exercitarmos isso hoje, tomarmos a decisão de viver, de andar, de obedecer, de cumprir o que está escrito na palavra de Deus, orando, jejuando, ofertando, submetendo à vontade de Deus, para que nós a cada dia sejamos transformados pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos conduz nesse caminho. É o Espírito Santo que é o nosso consolador, ele é o nosso professor, ele é o nosso mentor, é ele que está nos conduzindo e cada dia o Espírito Santo ele está mostrando para nós como o Pai ele se agrada de uma vida que nós decidimos viver e submeter ao seu senhorio. É Ele que vai nos dar essa diretriz. É o Espírito Santo que vai nos convencendo dia após dia. E obedecendo o que está escrito na palavra, nós estamos sendo limpos a cada dia por ela. Queridos, chegamos à conclusão onde o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática e não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então nós veremos quanto a virtude do reino de Deus ela tem um padrão elevado, celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformador,
a fim de que com o nosso viver nós glorificamos a Deus e isso nos torna verdadeiramente discípulos de Jesus. Quero fazer um convite para você que ainda não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, deixa seu like, seu joinha, seu gostei e compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que elas estejam assim crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que esteve conosco todo por esse trimestre, que Deus continue abençoando a sua vida e nós teremos mais lições extraordinárias para que nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.